Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, vamos continuar então falando o que nós iniciamos na sexta-feira, né? Que era sobre o vértice da parábola, né? O vértice da nossa parábola que descreve uma função de segundo grau. Bom, vamos pensar sempre no seguinte, ó. A nossa função f de x, ela é descrita como sendo ax quadrado mais bx mais c, certo? Onde o a sempre tem que ser diferente do zero. Isso aqui vocês já sabem, né? Nós também sabemos que o fato de o coeficiente a ele ser diferente de zero é ele quem determina a principal característica da nossa função. E a gente já sabe que o gráfico dessa função, né? Esse gráfico aqui, ele vai ser uma curva, ele é uma parábola, né? É uma parábola que tem a concavidade voltada para cima ou para baixo. Nota, ó, se o coeficiente A é negativo, nós vamos ter o quê? Nós temos concavidade voltada para baixo. Se eu tenho o coeficiente A sendo positivo, eu tenho concavidade voltada para cima. Muito bem. As coordenadas desse vértice, pessoal, né, do ponto mais alto da minha parábola ou do ponto mais baixo, elas podem ser dadas por relações, né? Por duas relações, que são as relações do x do vértice e do y do vértice, que nós também vimos na sexta, né? Lembrar que a coordenada x do vértice é dada por quem? Pela razão menos b sobre 2a. E a coordenada y do vértice é dada por quem? Menos delta sobre 4a. Pois bem, essas relações aqui, pessoal, elas permitem o quê? Elas permitem que eu identifique quais são as coordenadas do meu vértice, né? Quais são as coordenadas do ponto mais alto ou do ponto mais baixo. O que acontece? Esse vértice, pessoal, ele vai ter a classificação de ponto máximo ou ponto mínimo, certo? Quando é que eu tenho um ponto máximo, ponto mais alto da minha função? Quando a gente fala em ponto máximo, eu estou me referindo a quem? Eu estou me referindo à minha imagem. Eu vou ter esse ponto máximo, pessoal, quando o A ele for menor do que zero. Por quê? Se o A for negativo, eu tenho a concavidade voltada para baixo, ou seja, a minha parábola vai chegar até uma determinada altura e vai acabar despencando. Nesse caso, o gráfico da minha função apresenta ponto máximo, né? O vértice é o ponto máximo, e eu tenho o ponto mínimo sempre que a minha parábola tiver a concavidade voltada para cima. Nesse caso, o que vai acontecer? Ela vai descer até um determinado ponto e ela acaba o quê? Ela acaba subindo novamente. Então, se a gente fala em ponto máximo ou em ponto mínimo, pessoal, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do vértice da nossa parábola, certo? E nós precisamos saber entender o que cada coisa representa, né? Em algumas situações, você vai precisar saber o quê? Você vai precisar saber qual é a imagem máxima ou qual é o valor que te dá essa imagem máxima. A imagem máxima, certo? Ou mínima, a imagem, seja ela mínima ou máxima, sempre é dada por quem? Sempre é dada pelo y vértice. Ah, então se eu tenho uma situação problema que envolve uma função de segundo grau, que é descrita por uma função de segundo grau, eu quero saber qual é a imagem mais alta que essa função vai obter, né? Qual é o resultado mais alto que eu tenho, ou qual é o resultado mais baixo, eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para o y vértice. Eu vou calcular o valor do y vértice. Álvaro, mas e se eu precisar do valor que gera essa imagem mais alta? Sempre que nós precisamos do domínio, né, do valor que vai gerar essa imagem mais alta, seja ele mais alto ou mais baixo, né, nós estamos olhando para quem? Nós estamos olhando para o x do vértice. Entender, pessoal, como é que funciona o vértice da parábola é fundamental. Nós precisamos entender no momento da
resolução de um exercício é entender o que ele acaba fazendo, qual é a importância realmente dessa coisa aqui, né? O vértice, ele é o ponto principal. Ele chega a ser mais importante até do que as próprias raízes da minha função, certo? Ele é o ponto que vai te dizer o máximo ou o mínimo de uma função, o máximo que eu posso ter de resultado e o mínimo que eu posso ter de resultado, dependendo da característica da minha função. Essa parte aqui de entender se eu vou ter a imagem máxima ou mínima está aonde? Ela está na interpretação do meu problema. Ou seja, aqui eu preciso do quê? Da interpretação realmente de cada problema, né? Cada situação vai ser uma situação e normalmente vai pedir ou a imagem máxima ou a mínima. E esse problema normalmente ele vai te mostrar o quê? Ele vai te mostrar qual é a função, ou ele vai te indicar formas de encontrar essa função e fazer o cálculo do x do vértice ou do y do vértice. A maior parte dos problemas são de interpretação referente às coordenadas do vértice. Então aqui, gente, não tem segredo. O que você realmente precisa saber é como calcular esse vértice. E como é que nós vamos fazer isso? Ó? Como é que funciona o cálculo do vértice? Vou pegar alguns exemplos aqui. Ó, se eu tenho uma função assim, ó, por exemplo, eu tenho uma f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Primeira coisa que eu vou analisar aqui, o coeficiente a, ele é o que, pessoal? O coeficiente a é positivo. Isso significa o quê? Que eu tenho um ponto, o vértice vai representar o quê? Um ponto de mínimo, certo? Então, o que vai acontecer? Ó? Vou calcular o x do vértice, coordenada x do vértice, que vai ser quem? Menos b sobre 2a. Portanto, quem vai ser a coordenada x do vértice, pessoal? Eu acabo tendo quem? X vértice sendo quem? Menos b, menos 3 sobre 2a. 2 vezes 2, que vai me dar menos 3 quartos. Esse aqui é o que, pessoal? É o valor do domínio que me dá a imagem mínima dessa função, a imagem mais baixa. Quero saber o quê? Quero saber como é que eu calculo o y do vértice. Bom, o y vértice, pessoal, ele pode ser calculado de duas formas, tá? Você pode calcular ele usando duas relações. Ou eu vou ter a imagem do x-vértice, né? Eu posso dizer que eu tenho f de x-vértice, ou seja, isso aqui significa o quê? Que eu vou substituir o valor do x-vértice na minha função e a imagem que eu encontrar vai ser a imagem do y-vértice, né? A coordenada y do vértice. Ou, dependendo da situação, você pode fazer o quê? Dizer que y-vértice é quem? Menos delta sobre 4a. Tu pode ir pela fórmula, não tem problema. O que o professor te aconselha a fazer? Toda vez que o x-vértice der um número fracionário, né, utiliza a fórmula, se torna mais fácil, certo? Por quê? Aqui você já vai encontrar o valor direto. Se o teu x-vértice for um número inteiro, utiliza a primeira opção, calcula o f do x-vértice. Isso vai facilitar as suas contas, tá? Mas você pode também usar a fórmula, vai dar na mesma. Nesse caso aqui eu vou usar a fórmula, vou ter o quê? Que y-vértice é quem? Menos delta sobre 4a. Então, preciso calcular o delta. Delta é quem? b quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 1. Delta vai ser quem, pessoal? Vai ser 9 mais 8. Delta acaba sendo quem? Delta acaba sendo 17. Ou seja, quem vai ser a coordenada y do vértice? Minha coordenada y do vértice vai ser menos 17 sobre 4 vezes o a, que é 2. Ou seja, y vértice é menos 17 oitavos. Ok? Eis então a coordenada x do vértice e a coordenada y do vértice.
Funciona do mesmo modo, né? De modo análogo, se eu tiver a concavidade voltada para baixo, né? Vamos supor aí que eu tenha uma f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 1. O que vai acontecer? Quero saber qual é a coordenada x do vértice. Então, vamos lá. X do vértice é quem? Menos b sobre 2a. Então, coordenada x do vértice vai ser quem? Menos b, menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Isso aqui vai acabar me dando 2. Olha que massa. O meu valor do x-vértice deu positivo, né? Deu um número inteiro, não deu um número fracionário. Então, nesse caso, pessoal, é mais simples eu fazer o quê? Eu lembrar que o y do vértice é a mesma coisa que o quê? Que o f do x do vértice. Ou seja, eu posso dizer que o y do vértice é a mesma coisa que o quê? Que f de 2, quando x vale 2. Ou seja, eu vou ter o quê? Menos 2 ao quadrado. Nota que nesse caso o sinal está fora da potência, né? Mais 4 vezes 2, menos 1. Isso aqui vai ficar sendo quem? Acaba sendo menos 4 mais 8, menos 1, que vai me dar 3. Eis então a minha coordenada y do vértice. Poderia ter usado a fórmula? Sim, poderia ter usado a fórmula sem problema nenhum. Ok? Outra situação, pessoal, que pode acabar aparecendo e que vai aparecendo nos exercícios é quando você tem um parâmetro de discussão, né? Você tem um coeficiente a ser analisado na tua função. Igual lá nas equações nós tínhamos para dizer quantas raízes tinha e tudo mais, aqui pode acabar acontecendo também relacionando as coordenadas do x-vértice e as coordenadas do y-vértice. Por exemplo, se eu tenho uma função assim, eu tenho uma f de x igual a x ao quadrado mais 5x menos 2m, e eu quero saber qual tem que ser o valor do m, de modo que a coordenada y do meu vértice seja 3. Eu quero saber qual o valor de m. Né? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Como é que eu vou resolver um exercício desse aqui? Eu vou partir direto de quem? Eu vou partir direto da definição, vou partir direto da minha relação em cima de quem? Em cima do y-vértice. Eu posso lembrar do que? Y-vértice é quem? É menos delta sobre 4a. Então, aqui eu vou fazer a substituição. Vou ter o quê? O y-vértice, que é 3, igual menos delta menos, quem é o delta? B quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 2m, certo? Isso aqui tudo dividido por quem? Isso aqui tudo dividido por 4A, por 4 vezes 1, beleza? Portanto, 3 é igual a quem? A menos, entre parênteses, 25 mais 8m sobre quem? Sobre 4. Multiplicando cruzado, fazendo um jogo de sinal, o que nós vamos ter? 12 é igual a quem? A menos 25 menos 8m. Joga o 25 para o outro lado. Vou ter o quê, então? 37 igual a menos 8m. Invertendo o sinal e passando o 8 dividindo, nós vamos ter o quê? M igual a menos 37 oitavos. Álvaro, mas deu um valor muito aleatório. Sim, note que nesse caso, pessoal, é um exercício que ele está pedindo um valor hipotético para um coeficiente m que está sendo multiplicado por 2. Eu não posso esquecer que aqui o coeficiente c da função ele está completamente modificado. Eu acabo tendo quem? Menos 2m como coeficiente c. Então, realmente, é possível que acabem aparecendo valores aleatórios, certo? Esse procedimento é quando eu tenho um coeficiente e eu quero encontrar o quê? Eu quero encontrar o y-vértice. Pode acontecer de pedir o x-vértice? Pode acontecer de pedir o x-vértice.
que vai acontecer então, pessoal? Se o exercício solicitar o x-vértice, né, nós vamos ter o seguinte, ó. Exemplo, né? Acabo tendo quem? F de x igual a menos 2x² mais mx menos 1. Eu quero saber o quê? Qual é o valor que o x-vértice, o m precisa assumir para que o x-vértice seja menos 2, né? Então, eu quero saber quanto deve ser m para que isso aqui seja verdade. Então, vou partir da onde? Eu parto da minha relação. X-vértice aqui, menos b sobre 2a. E aqui eu vou resolver continha, né? Nós vamos ter o quê? X-vértice é menos 2. Então, bora. Ó. Menos 2 igual a menos b. Nesse caso, o b vale m dividido por quem? Por 2a. 2 vezes menos 2. Olha que fofo. O que vai acabar acontecendo? Menos 2 é igual a menos 2m sobre menos 4. Ou seja, 8 é igual a menos m. M vai ser quem? Vai ser menos 8. Eis, então, o valor de m para que a minha função feche bonitinho. Beleza? Tranquilo? Então é o seguinte, pessoal. Os exercícios que envolvem vértice da função, ou eles vão pedir para você a coordenada do vértice, ou eles vão pedir os valores de algum coeficiente de modo que o teu vértice assuma algum valor. Como o professor disse, no caso dos exercícios que envolvem problemas, você tem que analisar o quê? Bom, a minha função tem concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Beleza, então eu vou ter valor máximo ou eu vou ter valor mínimo. O que eu tenho que analisar? Se o que me está sendo solicitado é a imagem máxima, o valor máximo ou o valor mínimo, normalmente indicado no problema, não, o problema sempre fala em valor máximo ou valor mínimo, ou o valor que vai te propiciar esse valor máximo ou valor mínimo. Valor máximo ou valor mínimo é o y-vértice, valor que propicia o máximo ou mínimo é o x-vértice. Beleza? Qualquer dúvida, faça sua pergunta ali na caixinha das dúvidas, tá? Resolva os exercícios que estão propostos junto com o vídeo e encaminhe pelo link atividade, beleza? Amanhã temos aula ao vivo normalmente, ok? Fiquem bem, bons estudos e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.